Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e hoje nós vamos reforçar a ideia que a prof já explicou na aula passada sobre os ângulos notáveis, então as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Não esqueçam de ao final da videoaula fazer a leitura lá das páginas 189 e 190 do livro e realizar os exercícios 10 e 12 das páginas 191 e 192 e também responder ao questionário lá na plataforma. Combinado? Então, bora lá! Relembrando, então, quais são os ângulos notáveis que nós aprendemos na aula passada? São 3 valores, são 3 ângulos. Quem lembra quais são esses ângulos, hein? Então, é o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses ângulos são os tais ângulos notáveis, dos quais nós precisamos lembrar, saber qual é o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, são 9 valores que nós precisamos lembrar, correto? O seno de 30, o seno de 45, o seno de 60 e assim para o cosseno e para a tangente também. E para que nós possamos lembrar de uma forma um pouco mais dinâmica, mais legal, nós temos a tal tabelinha que a prof comentou com vocês, né? Então, a tabelinha das razões trigonométricas dos ângulos notáveis tem um jeitinho aí dinâmico da gente tentar preencher ela para que nós possamos sempre lembrar de uma forma mais fácil. Então, vamos fazer o preenchimento dessa tabela e relembrar o processo. Então, pessoal, essa é a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. E observem qual é a organização dela para que nós possamos, na sequência, completar e assim se tornar de uma forma mais dinâmica e mais interativa para que a gente compreenda e assim lembre dos valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Então, é o seguinte, pessoal, na internet existem diversas musiquinhas, diversos tons de música que trazem esse completamento da tabela dos ângulos notáveis, tá, pessoal? Então, se vocês jogarem lá na internet, vocês vão ver que vai ter uma enfim, vai ter vários tipos de musiquinhas que vão ajudar vocês a lembrar desses valores. Mas aqui a prof vai explicar para vocês o processo para completar a tabela, que também vai ajudar muito a lembrar esses valores. Então, prestem muita atenção. É óbvio que aqui a prof não vai cantar, tá bom, pessoal? A prof só vai enunciar a sequência de passos que nós precisamos fazer para completar essa tabela. Então, a primeira coisa importante, quando você estiver lá fazendo um exercício que você precisa saber qual é o valor do seno de 45 graus, e você não lembra exatamente dele, mas você lembra desse processo para completar a tabela, então como que você vai fazer? Lembrando sempre que o seno, o cosseno e a tangente, você deve dispor eles em linhas, ó, um embaixo do outro. E os ângulos 30 graus, 45 graus e 60 graus, você tem que dispor eles em colunas, então um ao lado do outro, dessa maneira aqui, que assim você vai conseguir completar a tabela de forma eficaz, ok? Então vamos começar, pessoal. O processo é o seguinte, você vai completando assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, olhem lá, todo mundo sobre 2. Agora, todos com raiz menos o 1. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, essa é a sequência de passos que nós precisamos fazer para completar a tabela e assim obter os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis. Observem ali que nós temos o seno de 30 graus igual a 1/2 ou 0,5, né?
O seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E observem que agora no cosseno, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Aqui vocês observam também que o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus, porque esses ângulos aqui, eles são complementares, né? Então, lembra que a prof comentou com vocês bem rapidinho em uma aula passada que o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais? Então, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. E a tangente é diferente, né? Então, a tangente é raiz de 3 sobre 3, a de 30 graus, 1, a de 45 graus, e raiz de 3, a de 60 graus. Então, eu espero muito que vocês tenham compreendido esse passo a passo. Caso vocês não tenham assimilado, assistam novamente essa parte. Busquem também na internet outras músicas, né? Outras musiquinhas que remetem a essa tabela dos ângulos notáveis, que vai ser bem importante para que vocês gravem, então, esses valores. E reforçando aqui, pessoal, lembram que eu comentei com vocês que aquela tabela maior, que vai de 1 grau, de 0 graus até 89 graus, não precisava vocês decorarem todos aqueles valores, que era muita coisa, mas esses valores aqui sim vocês precisam ter assimilado, vocês precisam se apropriar deles, porque em questões de prova, de concurso, de vestibular, se o exercício necessita que você calcule, por exemplo, o cosseno de 45 graus, o exercício não vai te dar o valor desse cosseno de 45 graus, porque você já precisa saber, porque o 45 graus é um ângulo notável. Então, você tem que saber, pessoal. Então, essa tabelinha aqui é de extrema importância que vocês assimilem elas. Então, eu vou reforçar novamente aqui como que nós completamos ela. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, todos com raiz menos o 1. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, vamos para frente. Então, agora, nós vamos resolver aqui um exercício ao qual vai utilizar os ângulos notáveis e nós vamos lembrar, então, lá das razões, ok? Observem aqui, nós temos que uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente quantos metros? Observem que aqui nós já temos o desenho que representa essa situação. Então, você tem a rampa inclinada de 36 metros de comprimento e fazendo 30 graus com o solo. Quando uma pessoa sobe toda essa rampa, atinge aqui o ponto máximo da rampa, ela vai estar a quantos metros do chão, a quantos metros do solo, que é justamente o que nós queremos encontrar, que é o x. Então, analisem essa situação nesse triângulo. É um triângulo retângulo, em que o ângulo demarcado, o ângulo analisado, é o de 30 graus. Observem primeiramente, o que nós queremos buscar? Esse cateto que é o x. E esse cateto, ele é oposto ou adjacente? Sempre se perguntem isso. Nesse caso, o cateto x ele é oposto ao ângulo de 30 graus. E nós conhecemos a hipotenusa, que é esse valor de 36. Qual das relações que envolve cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno. E é exatamente isso que nós vamos utilizar aqui. Faremos seno de 30 graus. Observem lá como vai ficar. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 36. E agora, quanto é o seno de 30 graus? Observem que não foi dado no exercício esse valor. Nós precisamos lembrar dele, porque 30 graus é um ângulo notável.
Então, lá na tabelinha, 30 graus é o primeiro ângulo que aparece, seno é o primeiro que aparece também lá nas linhas, né? A ordem é seno, cosseno e tangente. Então, o seno e 30 graus são os primeiros valores. Qual que é, então, o valor do seno de 30? 1 meio. Lembram lá da organização da tabela? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, começa com 1 e todo sobre 2, então 1 meio. Seno de 30 graus é 1 meio. Temos aqui que 1 meio é igual a x sobre 36. Nosso objetivo agora é resolver essa equação. Como nós fazemos? Então, esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando o x, né? Então, ficamos com 2x. E esse 36 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando 1, ficamos com 36. E agora, pessoal? 2x igual a 36. Quanto precisa valer o x? Nós sabemos que esse 2 precisa ir para o outro lado dividindo. E aí, qual é a metade de 36? É 18. Temos, então, que x é igual a 18. E assim nós compreendemos que a altura, né, dessa pessoa, ao subir toda a rampa, será de 18 metros. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma pausa rápida para vocês irem tomar uma água, irem ao banheiro se precisar, dar uma descansadinha mais rápida, não se enrolem. E vocês voltem aqui comigo para continuarmos a nossa aula de hoje na parte 2, combinado? Até mais!